Deixa eu voltar agora para a questão, então, o Roberto falou do rand sul-africano e como a nossa moeda tem sido a pior em 2021. Deixa eu primeiro passar para o Carlos. A gente viu nessa semana, como eu comentei, 4 intervenções do Banco Central, e não foram swaps, foi no mercado à vista. A pergunta que eu faço é, será que o Banco Central finalmente mudou de postura e vai tentar segurar mais o câmbio, ou foi algo mais pontual, na postura segue igual, pensando já que nós temos aí no dia 16 e 17 reunião do Copom, né? Na minha opinião, foi algo mais pontual para conter ali a sangria da semana passada, né? A gente viu níveis de volatilidade mais altos por conta de tudo o que aconteceu, então mesmo atuando de maneira mais forte, o câmbio ainda bateu os 5,61, como você comentou na sua fala inicial, né, Fernando? Então eu vejo mais como um movimento pontual, mas claro, e temos também, né, o Copom esse mês, a dúvida é que haverá aumento, acho que já é unanimidade, né? A dúvida é se esse aumento será de 25 pontos ou meio ponto percentual da Selic. E o que esse aumento, que eu também concordo, depois da deterioração da semana passada, para mim já está consenso de que haverá aumento. A dúvida é quanto de aumento. E eu pergunto para o Roberto também, seja 25 pontos base, seja 50 pontos base, será que a gente pode esperar algum efeito real no câmbio, ou é muito pouco dado o risco fiscal, o risco político, imprevisibilidade que a gente tem visto? Não, eu acho pode ter, porque eu acho que tem meio que esse consenso do mercado, quer dizer, que o Banco Central exagerou na queda de juros na pandemia, quer dizer, a crítica principal, quer dizer, obviamente, eu não estou na cadeira dos diretores do Copom, quer dizer, e é muito fácil criticar aqui, a principal crítica que se faz foi, olha, o Brasil não é Europa, o Brasil não é Estados Unidos, o Brasil não é o Japão para ter taxa de juros negativa. Então, se você olha como é que estão as taxas em outros mercados emergentes. Assim, no ponto que as coisas estão hoje, a minha opinião, quer dizer, e, de novo, não tem a menor pretensão, quer dizer, de ser trader de câmbio, mas a minha humilde opinião é que eu acho que o mínimo que poderia ter para ter algum efeito no câmbio, ele teria que dar 50 basis points e com uma sinalização bem hawkish, enfim, acho que isso é só o começo, que vai fazer mais, tudo mais. E só uma correção, Fernando, o Brasil, ele não é frontier markets, frontier markets são aqueles países que estão abaixo da classificação de mercado emergente, que é a Argentina, por exemplo, é o que era o Vietnã há bastante tempo. Sim, eu digo, talvez se aproximando desses mercados. Ele dentro do mercados emergentes, ele tá dentro dessa periferia. Então, eu acho isso, eu acho que, obviamente, o fiscal é bem complicado, mas, de novo, a própria volatilidade e fraqueza que você teve no câmbio, ela acabou atrasando, ela acabou desorganizando uma série de preços na economia e pode atrasar a recuperação, e aí tem um efeito no fiscal muito maior, quer dizer, do que esse delta aí de 2% para 5%, que é onde, sei lá, você pode achar que o juro estaria naturalmente, né? Que é onde tem que estar o juro quando as coisas normalizarem. Sim. Deixa eu aproveitar, então, perguntar para o Carlos, que a gente está vendo essa abertura da curva de juros, então os papéis soberanos brasileiros abriram bastante nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias. Agora, com essa perspectiva de elevação da Selic, o que pesa mais para a renda variável, para os papéis em bolsa? É a subida da taxa longa ou a subida da taxa curta? Dos papéis, né, para o preço dos papéis, mais a subida da taxa longa, né, que muitos buy sides, principalmente, utilizam como taxa de desconto, e dado o nível de incerteza, né, a curva implícita ali já mostra uma Selic a 5,50 no final desse ano, né, um patamar muito elevado. E nós já vínhamos aqui na Eleven destacando desde do meio do ano passado esse exagero que o Roberto comentou na queda e da Selic, né, que nós temos todo o histórico e memória recente de hiperinflação ali
nas últimas décadas, que não pode ser descuidada de maneira nenhuma, né? Então, dado o ineditismo dessa crise, inclusive, com um choque ali de demanda que sumiu de muitos mercados, a demanda retomando um pouco, era inevitável que a gente veria ali uma pressão maior de inflação em alimentos ou até mesmo em combustíveis, dado a paridade com o mercado internacional. Então, hoje a gente vê, por exemplo, a arroba do boi acima de R$300, né, que era algo inimaginável há algum tempo atrás, dada a forte demanda chinesa também, que já estava dado antes da pandemia, por conta de todo o problema lá com o rebanho suíno, né? Então, o que a gente vê aqui é um cenário ainda de muita incerteza. Acredito também que haverá um aumento de 50 base points na próxima reunião, mas mais do que isso, a sinalização deve ser mais forte ali para o início de um ciclo de aumentos de juros mais forte para conter aí essa pressão inflacionária. Até o que eu diria é que a elevação da Selic agora, ela tende a não inclinar mais a curva, a não aumentar a taxa longa, que foi o que aconteceu quando houve a redução, né? Se a gente olhar a nossa curva de juros hoje com o que era antes daquele ciclo forte de redução da Selic, a curva inclinou, reduziu a curta e aumentou a longa. Então, talvez, por essa ótica, a elevação da Selic não traga maiores problemas de precificação de papel na Bolsa, né?